João capítulo 21, dos versos 1 a 17. E hoje eu quero terminar a série convidando você a perceber que mesmo quando a gente se sente sozinho, perdido no caminho, ainda assim nós somos encontrados e restaurados. Nós já cantamos aqui hoje, ousado amor de Deus, que deixa as 99 e vem ao meu encontro. Porque talvez você conheça o caminho, já tenha tomado uma decisão por Jesus, já tenha conhecido como é estar em comunhão dentro de uma igreja, mas você por algum motivo se perdeu. Não sabe mais como voltar, não sabe mais se é possível isso. E eu quero convidar você a olhar para esse texto nessa perspectiva de um Deus que nos restaura quando ainda estamos perdidos. Capítulo 21, 1 a 17, começa assim o texto dizendo: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado de o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Olha só essa pergunta, né? Nada, responderam eles. Joguem as redes do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando as redes com os peixes, pois estavam somente uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede de peixes. Ela estava tão cheia, com 153 peixes grandes. Mesmo assim, não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. E foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Senhor. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João,
você me ama? Então Pedro ficou triste, porque havia perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Feche seus olhos. Deus, obrigado, porque podemos, diante de tantas situações que enfrentamos no caminho, quando nos perdemos, quando tomamos atalhos, ainda assim sermos encontrados e restaurados por Ti. Hoje eu peço que a Tua palavra seja para nós uma bússola, para aqueles que estão perdidos, mesmo conhecendo o caminho, mesmo conhecendo a verdade, mas que hoje o Senhor nos tome pela Tua mão e nos conduza de volta, e nos conduza para o lugar que o Senhor deseja. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queria que você me ajudasse, imaginando, usando a sua criatividade, para pensar o seguinte comigo. Imagine você que no caminho, e isso é muito possível e muito provável, alguém veio fazer parte da sua vida. Alguém chegou, se aproximou por algum motivo perto de você. E você teve a oportunidade de aprender com essa pessoa. Você teve a oportunidade de ensinar essa pessoa. Você pôde rir ao lado dela. E você também pôde chorar ao lado dessa pessoa. Você compartilhou conquistas. Você compartilhou experiências. Você investiu na vida dessa pessoa. E ela também, de alguma maneira, contribuiu no caminho, na sua vida. E parece que isso trazia tanta alegria, isso gerava tanta satisfação. Mas no momento mais duro, no momento mais difícil, que você não esperava enfrentar, essa pessoa se afastou. Essa pessoa deixou você. Essa pessoa passou perto de você na mesma rua e fingiu não te conhecer. Essa pessoa ignorou tudo aquilo que vocês construíram e vivenciaram juntos. Ela fez com que toda essa história construída fosse apenas uma fantasia, ou ainda mais, uma mentira. Isso não aconteceu. Parece aquele flash que você se sente maluco por ter vivido algo que não existe mais. E você agora tem a oportunidade de olhar nos olhos dessa pessoa novamente. Você olha pronto para dizer tudo o que você gostaria de dizer para ela. Você poderia agora apontar os erros que ela cometeu, as falhas que ela teve ao longo desse afastamento. Você poderia dizer para ela a sua raiva. Você poderia ofender, xingá-la. Mas diferente, você apenas olha nos seus olhos e diz: você me ama? Você apenas olha nos olhos dela e diz: você me ama? Porque se você me ama, continua fazendo parte da minha vida. Você imaginou isso? E eu pergunto para você: quem é essa pessoa que foi embora? Quem é essa pessoa? Você consegue identificar?
Talvez você está lembrando de pessoas da sua vida. Calma lá. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa é você. Essa pessoa que foi embora somos nós. E quem encontrou essa pessoa no caminho e tinha um plano para essa pessoa no caminho e nunca desistiu dela, é Deus. É Deus. Porque se eu e você tivéssemos essa mesma oportunidade de Jesus, quando Jesus, que investiu na vida de 12 homens, que investiu na vida de Pedro, que o amou, que o ensinou, que diante dele fez milagres, que mostrou o seu poder, a sua graça, o seu amor, e no momento que Jesus é tomado pelos soldados romanos, você não vê mais discípulos que estavam ao seu lado agora estão com medo, correndo. E Pedro, quando é encontrado e perguntam para Pedro: não é você que andava com Jesus? Pedro diz: não, mas você se parece com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. Ah, mas você tem o jeito e a aparência de quem andou com Jesus. Ele disse: eu não sei quem ele é. E o galo cantou pela terceira vez, e Pedro negou Jesus 3 vezes. Esse sou eu. Essa é você. Um Deus que nos criou com um plano, que investiu na nossa vida, que fez grandes coisas. E quantas vezes no caminho somos nós que saímos, nos afastamos. E o capítulo 21 de João é esse momento aonde muitos estão perdidos, mesmo conhecendo o caminho, que Jesus vem ao encontro deles. Depois que Jesus havia sido crucificado, qual era a vez aqui que o texto diz que ele está aparecendo para os discípulos? Vocês perceberam na leitura? Terceira vez, Jesus está ressuscitado e aparecendo pela terceira vez aos discípulos. Mas o que havia acontecido? Depois da morte de Jesus, decepcionados, frustrados, tristes, o texto diz aqui que Pedro volta a pescar. E se você lembrar, quando Jesus os encontra, o que eles faziam? Pela primeira vez? Pescavam, eram pescadores. Você começa a perceber que é a mesma cena. Quando Jesus começa a chamar os discípulos, é na beira da praia, é no mar. E agora, Jesus vai ao encontro deles na praia, no mar. Eles estão com redes, eles estão nos barcos. E o texto aqui deixa muito claro que eles estão voltando e tentando novamente retomar um caminho antigo. Eles voltaram para a velha vida. E eles estão a noite toda tentando pescar. Eles estão jogando a rede. E eles eram bons pescadores, sabiam pescar. Não eram inexperientes. Não estavam fazendo algo sem conhecer. Mas o texto diz que eles passaram a noite toda jogando rede e não pescaram sequer um peixe. E quando Jesus aparece ali, e se você perceber, em todas as vezes que Jesus aparece, algo impede eles de reconhecê-lo inicialmente. Em Emaús, lembra? Que Jesus chega ali e eles falam como se não fosse Jesus. Agora Jesus está diante deles e eles ainda não perceberam. Porque quando a gente está perdido no caminho,
Jesus pode estar diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver. A gente está perdido. A gente não quer ver. A gente vê gente da igreja, a gente atravessa a rua e finge que não conhece. Fala, é o cara que eu não quero ver. Vai me perturbar, vai perguntar o que eu estou fazendo da minha vida. Por que eu não fui no culto? Eu não quero. O cara não quer ver Jesus. A gente finge que ele não está, que ele não existe. E a gente já começou nesse processo de afastamento, dizer, talvez ele morreu mesmo. Talvez ele não vai aparecer de novo não. Talvez as promessas ficaram lá na história só. Mas essa pessoa que aparece ali diz, joguem a rede do outro lado. Eu imagino então que eles estavam com as redes ainda na expectativa de serem lançados. Ou talvez do lado oposto. E Jesus diz, joguem as redes. E eles jogam. Jogam, talvez por jogar. Jogam porque não tinha mais nenhuma outra esperança, possibilidade. O que eles iriam comer naquele dia? Não tinha padaria perto, fácil. Não tinha almoço depois para a gente sair comprar. E fica muito claro que eles lançam a rede. E o texto diz que eles puxam essas redes cheias de peixes. E agora parece que os olhos começam a se abrir. Agora Pedro começa no coração dizer, é Jesus. Mas será que eu vou perguntar? Passar essa vergonha? Vou ficar quietinho aqui. Mas quando ele tem certeza, ele está provavelmente sem roupa, nu. Ele põe lá uma capa e vai em direção a Jesus. Os discípulos mais comedidos, como a gente sempre percebe, porque é Pedro que vai querer andar sobre as águas, os caras ficam no barco, né? Vai que eu afundo, ou vai que não é ele, vai que é uma miragem. Mas Pedro vai, e ali na praia tem fogueira, tem grelha, tem peixinho e tem pão sendo preparado. Porque quando a gente está perdido no caminho, Jesus nos traz para perto novamente. Em primeiro lugar, sabe para quê? Para ter comunhão com você. Para ter comunhão com você. Jesus não te chama, Jesus não está olhando para você para cobrar você. Jesus podia dizer, deixa esses caras afundar aí nesse mar da Galileia. Deixa eles. Não, Jesus quer trazer eles para perto de novo. Jesus quer aproximar o perdido, não quer afastar o perdido. Se você lembrar de Lucas 15, você vai perceber que Jesus conta 3 histórias. Da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Essa tríade daquilo que se perdeu mostra que Deus está sempre ao encontro daquilo que foi perdido. E eu não quero que você que diz assim, mas eu estou aqui, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou me esforçando, eu estou servindo. Você não pode se sentir desprestigiado. Porque quando Jesus deixa as 99 e vai atrás daquela uma, porque as 99 conseguem juntos se cuidar, mas aquela sozinha está sofrendo, está perdida, não consegue voltar. Ela está vulnerável, ela pode cair em qualquer buraco, ela pode ser comida por qualquer lobo. Porque Jesus vem, Jesus vai ao encontro daquele que está perdido. E é por isso que Jesus foi ao encontro
de pessoas que o conheciam, de pessoas que tinham uma missão, pessoas que entendiam o propósito da fé, da salvação. Mas por que Jesus vai até esses homens? Eu quero falar de 3 movimentos que acontecem aqui nesse texto. O primeiro movimento, quando nós estamos perdidos, e esse texto nos mostra isso, é o movimento de olharmos para cima. Quando nós estamos perdidos, nós precisamos aprender de novo a olhar para cima. O que é olhar para cima? O que significa olhar para cima? Eles estão pescando. Muitas vezes nós estamos perdidos, fazendo o que estamos fazendo, sem sentido, sem propósito, sem compreender o porquê estamos fazendo. E se você não olhar para Deus, você vai continuar olhando, perdido no caminho, para aquilo que você está fazendo. Você precisa, em primeiro lugar, olhar para o alto. João vai dizer que nada nos é dado senão do céu. Se você não buscar, em primeiro lugar, voltar os seus olhos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, você vai continuar perdido. O primeiro lugar que alguém que está perdido precisa olhar é para Deus. É para Deus. O segundo movimento que esse texto nos mostra, porque Jesus aparece ali e eles começam a olhar de novo para algo que era conhecido por eles. E agora eles começam a olhar para dentro, porque só é possível nós olharmos para nós mesmos e repensarmos as nossas atitudes, o porquê estamos perdidos, porquê tomamos os atalhos da vida, porquê nos afastamos de Deus, quando olhamos primeiro para Ele. Porque quando eu olho para Ele, quando eu sei quem Ele é, quando eu sei como Deus espera que eu viva, eu posso olhar para mim e dizer: o que eu estou fazendo? Pedro conhecia, Pedro sabia quem era Jesus, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e agora Pedro olha para si mesmo, porque ele tinha acabado de olhar para Jesus e pensar: o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo? Eu voltei a pescar, eu conheci Jesus e eu estou fugindo, eu deixei de servi-lo, eu deixei de cumprir o meu chamado, porque agora ele tem condições de reflexão, porque ele sabe quem Deus é. Quando Isaías, no capítulo 6, ele diz que ele vê um trono. Quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele começa a descrever, havia serafins, havia ali a presença gloriosa de Deus, e ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Depois que Isaías olha para Deus e vê tudo isso, o que ele diz em seguida? Ai de mim que sou pecador, ai de mim que moro no meio de um povo de impuros lábios, porque só quando eu olho para Deus, quem Ele é, a sua grandeza, o seu poder, eu consigo olhar para mim e dizer: o que eu estou fazendo na minha vida? Ai de mim, ai de mim. E o terceiro movimento que o texto nos aponta: olhe para frente. Porque você precisa olhar para cima, você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para si mesmo, mas olhe para frente. Não fique olhando para si dizendo assim: ah, eu não mereço mesmo, eu não sou digno mesmo, eu só faço besteira mesmo, ah, eu só peco, eu não tenho condições, eu não sou digno.
Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, eu não tenho mais condições, eu fiz muita besteira na minha vida, Deus já me chamou e eu já fugi, eu já saí, eu já me lambuzei na lama de novo. Porque se você ficar só olhando para Deus e não olhar para si, só vai ficar contemplando quem Deus é. Mas se eu ficar olhando só para mim, e ficar ali amargurado com tudo que eu fiz, com o meu passado, com o que aconteceu, o que não deu certo, você vai ficar parado. Por isso o que Jesus diz para Pedro, depois que ele pergunta: Pedro, tu me amas? Vai lá no culto, fica 10 anos esperando você se arrepender, depois volta a me servir. É isso? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Olhe para frente, Pedro. A missão está aqui. Volta. Para de enrolar. Para de perder tempo. Tem muita coisa para ser feita. Você tem um chamado. Não deixe para depois. É agora. As 3 vezes que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele completa dizendo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Porque se eu ficar olhando para mim e ficar parado, congelado na vida, não fazer nada, não tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, eu vou perder aquilo que Deus tem para mim agora. O que Ele quer fazer na tua vida hoje, o que Ele quer fazer através de você. Por isso Jesus está dizendo: olhe para cima, gente, olhe para dentro, mas olhe para frente. Para de olhar para trás, porque olhar para trás é voltar a pescar sem propósito. Não, continua. Eu tenho para você um chamado. E quando nós entendemos a nossa missão, o nosso propósito, você pode estar perdido no caminho, Deus não esqueceu do seu chamado. Você pode ter se esquecido, você pode ter deixado para uma outra hora, você pode ter pensado aí hoje: mas quanta besteira eu já fiz. Jesus está dizendo: você me ama? Você entende quando eu comecei a dizer aqui de alguém que estava com você no caminho e pulou fora e te abandonou? E se você olhasse para essa pessoa hoje e tivesse a oportunidade de acertar a conta com ela, talvez você colocaria essa pessoa para correr. Talvez você olharia nos olhos dessa pessoa dizendo: você não presta, você não serve, você me deixou, você me abandonou, você não é digno, eu te odeio, eu não quero mais olhar na tua cara. E Jesus olha para Pedro. Pedro tinha voltado a pescar, Pedro tinha deixado estagnado a sua vida, e Jesus olha para ele e fala: Pedro, você me ama? Jesus hoje olhar no teu olho, o que Ele poderia dizer de você, gente? O que Ele poderia dizer ao seu respeito? Ao meu respeito? Valdir, pecador miserável, safado. E Ele olha para mim e fala: você me ama? Cuida das minhas ovelhas? Falou: como assim? Você não entendeu? Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Eu falei: não, o senhor está louco. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Na hora, Pedro, por que fica triste? Você entende por que Pedro fica triste? Quantas vezes ele negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta se ele o ama? Qual marca Jesus queria deixar na vida de Pedro? O cara tinha acabado de sair de uma cena onde a marca dele era: negou Jesus 3 vezes. Recentemente o Jô Soares faleceu, né? E eu estava lembrando de uma entrevista de uma banda, não sei se ainda se está aí tocando, mas chama Catedral. Mas eles estavam sentados ali no banco com o Jô Soares, e Jesus
E Jesus não, né? Ato falho, né? O Jô Soares perguntou, vocês são gospel? Eles falaram, não, mas vocês são cristãos? Eles desconversaram. Daí o Jô fez mais uma pergunta nesse ramo, mas vocês se consideram evangélicos? Eles não. O Jô falou assim, pronto, vocês já negaram Jesus 3 vezes. Qual marca tem acompanhado a tua vida? Qual marca? Por isso eu quero finalizar, deixando algumas coisas práticas aqui para mim e para você, diante desse texto, diante desses movimentos, de olhar para cima, olhar para dentro, olhar para frente. Eu quero dizer em primeiro lugar, que quando nos perdemos no caminho, Jesus vem ao nosso encontro para nos redirecionar. Quando nos perdemos no caminho, Jesus vem para nos redirecionar. Eles estavam jogando rede para tudo quanto é lado. E Jesus diz, jogue desse lado. Talvez perdido, aonde você se encontra hoje, Jesus quer ser a voz que coloca você de novo no trilho. A voz que te traz de novo para o caminho. A voz que, como o próprio Jesus diz, que o Espírito Santo viria para nos ensinar e nos guiar em todas as coisas. Só tem uma solução para quem está perdido, gente. Retomar o caminho. E é só Jesus que vai apontar, porque Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se não entendermos isso, vamos continuar jogando rede para todo lado. Vamos tentar fazer de qualquer jeito. Em segundo lugar, quando nos perdemos no caminho, Jesus faz milagres, mostrando que sem Ele nada podemos fazer. Você já se sentiu um inútil? Você já se sentiu, a gente brinca lá em casa, les incompetentes, incompetente. Jogo a rede aqui, nada. Jogo a rede ali, nada. Jogo a rede, nada. Eles estão frustrados mais uma vez porque as tentativas deles não davam resultado algum. E agora Jesus vem e fala, joga aqui. E a rede sai com 53 peixes grandes. 153. Vai me corrigir? Depois a gente conversa lá em casa. Como eu tinha falado, 153 peixes grandes. João 15, 5, o que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode até pensar assim, mas eu sou um bom profissional. Eu faço bem o que eu sei. Sou capacitado para algumas coisas. Mas você pode ainda estar no caminho, perdido, se sentindo inútil. Por isso Jesus, Ele mostra, Ele frustra, para que você perceba que sem Ele, você se torna uma pessoa improdutiva no reino de Deus. A gente pode até tentar fazer coisas para Deus sem Deus. E às vezes tem muitas pessoas no caminho tentando isso. E Jesus frustra. Daí Ele vem e faz um milagre para dizer, viu? Se eu não estiver com você, nem peixe você consegue pescar. Nem peixe você consegue pescar. Terceira lição, quando nos perdemos no caminho, Jesus renova o nosso relacionamento com Ele. Eu acho muito interessante que 100 metros da onde o barco estava, na praia, já tinha uma fogueira posta. Porque quando os discípulos descem do barco, eles sentam em volta da fogueira
para comer. Jesus não podia fazer mais ou menos o que acontece naquela cena daquela mulher adúltera, pegar uma pedra para cada um daqueles orelhudos e falar: agora eu vou tacar na cabeça de cada um, vou matar vocês a pedrada, porque vocês não sabem de nada, eu já ensinei, eu já mostrei. E Jesus fala: não, eu quero restaurar o meu relacionamento, senta aqui, vamos comer junto. Eu quero que vocês partilhem comigo o pão. Tinha pãozinho já lá. Imagine, pãozinho com peixe. Nada a ver, né? Hoje nada a ver. Sardinha, né? Mas se você entender o valor de estar em volta de uma mesa, o valor de partilhar, o valor de restaurar, é em volta da mesa. Jesus não está ali querendo brigar com ninguém. E Ele podia pôr a conta na mesa para todo mundo. Podia dizer: ó, quando eu precisei ninguém me ajudou. Quem que estava lá na cena da cruz? Só minha mãe, meu irmão Tiago. Vocês sumiram, ficaram com medo. Jesus podia falar: você me negou, você me traiu. Vem aqui. Quando você tem tido a oportunidade, você tem usado ela para restaurar a comunhão ou para destruir o seu irmão? Para restaurar aquela pessoa ou para acabar com a vida dela? Entende? Jesus esperou na praia para comerem junto, dizendo: nós temos de novo uma aliança de amor, porque a única coisa que Ele fala: vocês me amam? Quando nos perdemos no caminho, por último, e eu quero que você saia daqui com esse desafio hoje. Quando nos perdemos no caminho, Jesus restaura a nossa missão. Lembra que eu disse aqui que talvez deixamos o nosso chamado, deixamos o nosso ministério, porque nos perdemos no caminho. Deixamos. Até falamos: não, eu não quero mais, eu não sou digno mais, Deus não vai me aceitar mais. Não, eu sou muito pior, eu sou muito mais pecador que você. Pedro carregava consigo um remorso, gente. Pensa aqui em sentimento. Qual que é o sentimento de alguém que vê, que fez besteira, agora está diante de Jesus, Jesus dizendo: você me ama? E quem vai lembrar da palavra no original, sabe que Jesus está falando: você me ama com amor perfeito. E Pedro está respondendo: eu te amo como um amigo, porque eu sei que eu piso na bola. Eu sei que eu piso na bola. Mas eu quero que você hoje entenda que quando Jesus nos restaura, Ele está sempre nos colocando de novo no caminho para servir. Apacenta as minhas ovelhas. No reino de Deus, ninguém volta no caminho para ser reserva. Ninguém volta no caminho para ficar ali no purgatório sofrendo: ó, vamos deixar esse cara aqui para ver se ele valoriza de novo, se ele ama de novo. Não, você me ama? Vem. Gente, eu não sou assim não. O pastor tem vontade de olhar para o cara: você voltou, miserável, agora você vai sofrer na minha mão. E Jesus fala: não, você me ama? Vem aqui. Cuida das minhas ovelhas, me ajuda de novo, vem fazer parte de novo. E talvez é o que Jesus está dizendo para cada um de nós. O que aconteceu com você no caminho? Eu não quero que você se justifique. Eu não quero que você tente aqui dar os seus motivos. Não, pastor, mas eu saí por causa disso. Não, mas me machucaram. A igreja pisou na bola. O líder falhou. Ah, mas o pessoal da igreja não lembrou, não me ajudou, não, para. Reconheça que você precisa
dele no caminho. E é o que Ele está fazendo com você que mais importa. Ele está te restaurando, Ele não está te jogando fora, Ele não está abrindo mão de mim, de você. Ele está dizendo: você é útil, eu te amo, eu te criei com um propósito, e eu não vou deixar de cumprir esse propósito. Volta, volta. E eu quero orar com você nessa manhã. Quero orar com você que está sendo encontrado hoje no caminho. Quero orar com você hoje que se sente cheio de culpas. Quantas são as barreiras que têm se levantado para você olhar para Jesus? Mas eu quero hoje que esse primeiro movimento seja: olhe para o alto, olhe para Deus, não olhe para mim, não olhe para ninguém, olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para o Senhor, olhe para si mesmo, olhe para você. E hoje Ele está te dizendo: olhe para frente, olhe para frente, não olhe mais para trás, não olhe mais para trás. Ele está restaurando áreas da nossa vida, Ele está restaurando os seus discípulos, Ele está restaurando Pedro, e Ele só faz isso com uma condição: Jesus nos restaura com amor. Amor. Com amor. Você me ama? Talvez Ele está perguntando para você isso agora: você me ama? Feche seus olhos. Responda isso para Ele agora. Responda isso para Jesus agora. Expresse para Ele agora. O que Ele poderia dizer para você nesse momento? O que Ele poderia lembrar do seu passado aqui? Poderia te colocar diante de todos os seus pecados e dizer: você viu o que você fez? E Ele não prefere te acusar, mas Ele prefere te amar. Ele não prefere se afastar de você, mas dizer: vem, quero me aproximar de você, quero ter comunhão com você. Vem que você ainda é útil para mim. Vem. Talvez você está como aqueles trabalhadores. Você está na praça esperando. Quando vai chegar? Será que Jesus vai me colocar de novo no caminho? E hoje Ele está te chamando, dizendo: eu estou te encontrando só com um propósito. Olhe para frente, olhe para frente. Tem muita coisa para acontecer ainda. Você tem a missão para cumprir ainda. Deus, eu peço nesse momento que o nosso coração seja alcançado, não com sentimentos passageiros, porque o amor que o Senhor está aqui perguntando para Pedro não é um amor que depois de uma semana deixa de ser expresso e vivenciado, mas é um amor que lança fora todo medo, é um amor que supera erros, é um amor que perdoa, é um amor que não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, é um amor que não é mesquinho, que não é egoísta, é um amor que nos atrai para perto, atrai o nosso coração, aproxima aqueles que estão perdidos de Ti, mesmo conhecendo o caminho. Quanta gente está sozinha, quanta gente se esqueceu do que é ser frutífero no Teu reino, que joga a rede, mas não sabe mais o que é pescar. Mas hoje o Senhor diz: sem mim nada é possível você fazer.